Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é Evandro Lima e hoje a gente vem com mais um vídeo e obra, agora falando sobre Carl Gustav Jung. Então já deixa já seu like, se inscreve no canal, faz todo aquele processo pra gente que a gente vai gostar muito. Nós conseguimos aí metade do nosso objetivo inicial, que são 2.000 visualizações. Agradecemos bastante vocês por estarem vendo nossos vídeos. Então deixa aí, cara, compartilha, ajuda a gente para podermos chegar aí à monetização tão benquista pela gente. E também não se esqueça que a gente também precisa que você se inscreva no canal, tá? Então a gente está chegando aí a uma meta de quase 2.000 inscritos, a gente está chegando agora a 1.800. Então, muito obrigado e bora lá para mais um vídeo. Carl Gustav Jung nasceu no dia 26 de julho de 1875 em Kensel, aldeia pertencente ao canto da Tusgórvia, Suíça. Seu pai, Paul Attilis Jung, exercia as funções de pastor protestante. Em 1978, por motivos de saúde de sua mãe, Emily Presswick, foi internada em um hospital psiquiátrico e, por causa disso, ele passou um tempo com sua tia, enquanto o pai precisava terminar seu processo para se tornar padre. Em seus textos futuros, Jung vai entender esse ponto com uma desconfiança sobre o amor e associou a palavra mulher a uma falta de confiabilidade inata e a palavra pai como confiabilidade e impotência. Que conversa é essa, doidão? Em 1879, seu pai foi transferido para Kleinshinigen, nos arredores de Basileia, e foi lá que Jung fez todos os seus estudos, inclusive o curso médico. A cidade era um dos maiores centros culturais da Europa e na universidade, seu avô, também Carl Gustav Jung, era conhecido e famoso por ser médico da universidade. Rumores diziam que seu avô fosse filho ilegítimo de Johann Wolfgang von Goethe, um grande literário e estadista alemão, criador de uma peça teatral chamada Fausto. O pai de Jung tinha uma condição medíocre, muito por conta da filosofia religiosa empregada na época. Ele temia as questões fora da religião afetassem a ele e a sua família. Devido a isso, restringia e muito Jung. Paul foi então nomeado para a paróquia, e as tensões entre ele e a mãe de Carl começaram a se desenvolver. A mãe de Carl era uma mulher, segundo relatos, muito excêntrica e deprimida. Ela passava muito tempo em seu quarto e dizia que via espíritos durante a noite. Devido a isso, Jung foi uma criança muito solitária. Em 1884, com Jung já com 9 anos, durante sua infância, ele tinha muitas fantasias, que foram de muita influência na fase adulta. Por conta do comportamento de Paul com seu filho, Jung sempre teve maior relação com a mãe, desenvolvendo para si duas personalidades. Uma convencional, correspondente a essa vida de filho de pastor, alguém que exercia os dogmas querelantes de seu pai, e a outra misteriosa, dotada de uma estranha autoridade que às vezes gerava medo. Essa segunda, quando emergia, percebia logo a voz de sua mãe, algo mais grave e profundo. Em 1887, aos 12 anos, ele sofreu um acidente no colégio e ele perdeu momentaneamente a consciência. Durante esse processo, lhe ocorre um pensamento: agora você não terá mais que ir à escola. Isso surge futuramente como um desejo inconsciente de seus desejos mais profundos. Ah, bom, então assim sim. E que o acidente ocorreu por culpa do próprio Jung. Ele desmaiou mais algumas vezes, o que foi suspeitado ter epilepsia, mas depois de um tempo, isso foi superado, o que Jung diz ter aprendido ser uma neurose. O que será que ele quis dizer, hein? Agora, com a maioridade, conflitos e pensamentos secretos sobre religiosidade conflitava inclusive na sua escolha profissional. Qual é o seu maior defeito? Cara, eu me considero uma pessoa... Não fala perfeccionista. Tudo era de seu interesse, diferentemente da escolha mais óbvia do seu pai, que seria o celibato. A arqueologia, ciências sociais eram as áreas que Jung se interessava, mas no fim ele opta pela medicina, assim como seu avô. Então seu pai lhe consegue uma bolsa de estudos, já que a família não teria condições de pagar integralmente, e Jung tinha tudo para se especializar em clínica médica. Calma, Zé.
Em 1895, surge um jovem estudante judeu que acabara de retornar de Paris com uma ideia de histeria. Neste meio tempo, Jung começa seus estudos na medicina na Universidade de Basileia. Em 1896, Paul Jung faleceu, deixando a família quase na miséria. A família é ajudada por parentes que também contribuíam nos estudos de Carl. Entre os anos de 1897 a 1900, ele foi chamado para estagiar com Eugen Bleuler, um famoso catedrático da época, inclusive sobre sua concepção sobre esquizofrenia. Durante a preparação do exame de psiquiatria do currículo médico, Jung lê o prefácio do Tratado de Krafft-Ebing e também escritas trazem à luz a Jung, escolhendo assim o seu caminho à psiquiatria. Em 1900, Jung termina aos 25 anos o curso médico e logo ele deixa Basileia para vir ocupar o cargo de segundo assistente no Hospital Burghausil, em Zurique. Ele ocupa-se em uma intensa atividade científica sob direção de Eugen Bleuler. Sua carreira foi brilhante nessa época. Já em 1902, se torna o primeiro assistente e defendia sua tese de doutorado. A Terra é redonda, porém plana. Foi nessa época, devido ao seu trabalho e título de tese, que Jung começa a trabalhar com pessoas ditas médias. Eu olhei pelo buraco da maçaneta para procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido, falando: volta para a cama. E por causa disso, ele desenvolve duas classificações: o tipo grave religioso e o tipo alegre libertino. Ah, já deu pra perceber porque ele tem inveja, pessoal. Um físico nada static. Em 1903, ele publica sua primeira obra, Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos, fruto de sua tese de doutorado. Neste mesmo ano, ele se casa com Emma Rauschenbach, que futuramente vai se tornar uma psicanalista, além de ajudante de Jung por muitos anos. Em 1904, a primeira filha de Jung nasce, Agathe Niels. Futuramente, Agathe vai se tornar uma psicanalista também como o pai. Nessa época, Jung conhece e começa a tratar Sabina Spieren, onde ela vai se tornar sua amante. Em 1905, ele assume o posto imediatamente abaixo de Bleuler, Lá no Poço Piranga. na hierarquia do hospital, no mesmo ano que foi nomeado Privatdozent, ou docente privado, repercutindo à Universidade de Zurique os cursos que ele começou a atuar. Jung trabalhou como colaborador de Bleuler e como pesquisador original incansavelmente, até marcaram, na época, experiências sobre associações verbais, experiências essas que foram iniciadas para trazer esclarecimentos na estrutura psicológica da esquizofrenia e que futuramente daria ao jovem pesquisador a exploração do inconsciente e dos complexos afetivos. Em 1906, Jung publica os estudos sobre associações, a psicologia da demência precoce. Nesse mesmo ano, a segunda filha de Jung nasce, Grete Baumann, que futuramente vai se tornar uma grande astróloga. Em 1907, ele surge com o conteúdo das psicoses. Esse trabalho demonstrava as psicoses e todos os seus sintomas. Foi nesse momento que ele entra em contato pela primeira vez com Freud. No dia 27 de fevereiro desse mesmo ano, ele visita Freud em Viena, e essa visita se prolongou por 13 horas a fio. Freud logo reconheceu o alto valor de Jung e viu nele o homem adequado a conduzir avante a psicanálise. Em 1908, ele termina seus trabalhos com psicose e seus sintomas, junto com as contribuições de Freud. Nesse ano, a máquina de fazer filho, a esposa de Jung, dá à luz a Franz Jung Merker, que vai se tornar um advogado e também futuro ministro da Defesa da Alemanha. Em 1909, eles viajaram juntos para os Estados Unidos num conjunto de 5 conferências, onde 2 fizeram apresentações e fomentou muito a psicanálise para os estudiosos americanos. Uma coisa interessante nesse último ano foi o contato, mais uma vez, com um antigo amor, a arqueologia, uma área que fazia ele e Freud ficarem distantes. Durante esse estudo, ele encontra um trabalho de uma jovem americana, Senhorita Miller, ficando impressionado com seu trabalho sobre mitologias, que futuramente vai ser desenvolvido um trabalho sobre o tema. Outro ponto importante é que a partir desta data, Jung reside na mesma casa até o fim de sua vida, às margens do lago de Zurique. Neste mesmo ano, ele também se demite
do cargo de psiquiatra em Burgonzini. Já em 1910, foi fundada a Associação Psicanalítica Internacional. Freud usou toda a sua influência para que Jung fosse eleito presidente desta associação. E assim acontece. Jung foi o primeiro presidente da AP. Esse ano sensacional foi também o nascimento da quarta filha de Jung, Marianne Nigerhaus Jung. Marianne ajudou a organizar as cartas de seu pai e desempenhou um papel importantíssimo nas publicações das obras de Jung. Em 1911, sua paciente e amante Sabina se formou em psicanálise. Foi publicado a primeira parte do livro Transformações e Símbolos da Libido, o que começa aqui a sua divergência entre Jung e Freud, onde Jung já falava de suas memórias, que vai ser uma base para seu material futuro. O que é interessante em sua fala é sobre a neurose, já que, se seu próprio criador, na teoria, não tinha curado a sua própria, então será que isso está de alguma forma no caminho correto? Bom, galera, essa é a parte número 1 desse vídeo. A gente não quer muito prolongar, porque os outros vídeos ficaram muito grandes, então eu vou tentar fazer isso de uma forma mais coerente dessa vez. Então, essa é a primeira parte. Então, a gente vai fazer isso, eu vou botar os próximos vídeos, o que eu vou fazer, claro, vai ser as outras partes, acho que vai ser mais 2 partes, porque é muita coisa na história do Jung, tá? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço e até mais, tchau, tchau!